No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma regra de coloração que tem uma efetividade muito interessante aqui em diversos ativos e tempos gráficos. Aqui no exemplo a gente está vendo o gráfico do índice futuro no 15 minutos. E essa regra de coloração ela tem uma capacidade muito boa de identificar a tendência. Na tendência de alta a gente tem os candles pintados de verde. E na tendência de baixa a gente tem os candles pintados de roxo. E aqui a gente tem sempre uma sinalização de entrada, que está entrando a tendência. Por exemplo, aqui ó, você vê um candle pintado de verde limão. Ele estava sinalizando de que uma tendência de alta estava possivelmente entrando, né? E aqui da mesma forma a gente tinha um candle pintado de vermelho e ele estava sinalizando uma possível entrada de uma tendência de baixa. E ele vai fazendo isso, né? Sempre que ele identifica essa possível entrada, ele pinta esses pequenos candles. E nesse vídeo eu quero ensinar para vocês como que eu fiz o código dessa regra de coloração. Então, para começar, nós vamos precisar abrir o nosso editor de estratégias para que a gente possa criar essa regra de coloração. Então você vai ir aí na parte superior do seu Profit Chart, né? Abrir aqui na parte estratégias e clicar em editor de estratégias. Aí você vai abrir essa ferramenta. Para criar essa regra de coloração, a gente vai precisar de algumas variáveis, né? Então eu vou utilizar aqui a variável MH, onde eu vou armazenar o MACD histograma. Essas variáveis serão do tipo float, ou seja, elas vão armazenar números com vírgula. E vamos utilizar também uma variável compra, uma variável venda, uma variável alta e uma variável baixa, para que a gente possa então criar a nossa regra de coloração. Essas variáveis aí elas serão do tipo boolean, ou seja, elas vão armazenar resultados de testes lógicos. Então a gente precisa aqui ó, colocar o begin e o end para que a gente possa abrir o nosso bloco, e dentro desse bloco a gente vai fazer a criação da regra de coloração. A primeira coisa é começar obtendo os valores dos indicadores que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar o MACD histograma, então a gente vai precisar aqui ó, atribuir o valor do MACD histograma à nossa variável MH que a gente criou aqui em cima, certo? Então o que a gente faz? A gente pega aqui a função MACD, tá? É uma função nativa aqui do Profit Chart, e a gente vai inserir os parâmetros, né? Vamos colocar os parâmetros aí necessários. O nosso MACD ele vai ter a média longa no período 20, média curta no período 10 e o sinal no período 12. Aí a gente fecha os parênteses. A gente vai abrir aqui ó, esses dois pauzinhos aqui, a gente vai colocar dentro dele o número 1, porque isso aqui vai se referir ao MACD histograma. Se a gente colocasse o número 0, a gente estava pedindo o MACD linha, mas a gente quer o MACD histograma. A gente fecha, termina aqui com ponto e vírgula e pulamos aí para atribuição de valor para a próxima variável, onde a gente vai querer a média exponencial de 20 fechamentos, tá? Dessa forma aqui que a gente vai escrever, média exponencial de 20 fechamentos. Logo na sequência a gente então vai definir funcionamento da nossa estratégia, e para isso eu vou colocar aqui ó, a nossa variável que a gente criou chamada compra, e dentro dessa variável eu vou armazenar quais serão as condições de compra para identificar uma possível entrada de tendência de alta, né? Como que vai ser então? A gente vai aqui ó, abrir os parênteses e vamos colocar da seguinte forma: se o MACD histograma do candle atual for maior do que o MACD histograma do candle anterior, essa vai ser a nossa primeira condição. Vamos querer também que o MACD histograma do candle anterior esteja abaixo de 0 e do candle atual esteja acima de 0, ou seja, a gente tem aí uma passada do MACD para cima de 0, tá? O MACD está passando para cima de 0 e ele está apontando para cima, ele está subindo, né? O MACD histograma está subindo e está passando para cima de 0. Vamos querer também que o candle esteja acima da média de 20 e a gente vai querer também que os candles estejam subindo. E para isso a gente vai fazer o que? A gente vai pegar aqui ó, e falar que a gente quer que o candle anterior seja um candle positivo e que o candle atual também seja um candle positivo. Na parte da venda é muito simples, tá? Eu gosto muito de fazer isso aqui ó. Na maioria das vezes a venda vai ser o inverso da compra, então a gente só copia e cola embaixo e faz as inversões. Aonde é compra
vai se transformar em venda. No caso, na compra, a gente ia querer o MACD histograma subindo, né? Agora, no caso da venda, a gente vai querer ele descendo, então é só inverter o sinal. O MACD histograma precisa estar abaixo do MACD histograma anterior. Da mesma forma, a gente inverte o sinal aqui e inverte o sinal aqui, né? O que a gente está falando para o código aqui, para o compilador? A gente está falando o seguinte, que a gente vai querer que o MACD histograma esteja passando para baixo de 0. Ao invés de estar passando para cima, ele está passando para baixo agora. Aí a gente só fez uma inversão dos sinais aqui. E a gente vai querer que o candle esteja com fechamento abaixo da média de 20. Esse sinal aqui é o sinal de maior. A gente não quer que o candle esteja com fechamento maior do que a média. A gente quer que ele esteja com fechamento menor do que a média, né? Então a gente troca o sinal aqui. E a gente vai querer dois candles negativos no gráfico. Então a gente também tem que trocar o sinal. Trocamos o sinal aqui. Então nós dissemos para o nosso código que a gente vai querer que o candle anterior seja um candle negativo e o candle atual também seja um candle negativo. Agora, essas duas variáveis aqui vão armazenar as condições para definir uma possível entrada da tendência, seja ela de alta ou de baixa. E o que a gente vai fazer agora é definir a coloração no caso da tendência já ter entrado, né? Com a tendência em andamento, a gente vai ter uma outra forma de leitura, que vai ser a seguinte: a gente vai pegar e vamos definir aqui o caso em que a gente vai ter uma tendência de alta já em andamento. Isso vai ser quando a gente tiver o fechamento maior do que a média e que o MACD histograma seja maior que 0, certo? MACD histograma maior que 0. E agora, para definir uma tendência de baixa em andamento, a gente vai querer que o fechamento do candle, fechamento, se quiser escrever em português pode também, né? Fechamento precisa ser menor do que a média de 20, tá? E MACD histograma precisa estar abaixo de 0. Dessa forma aqui a gente vai ter a definição da compra do momento em que vai estar entrando uma possível tendência de alta. Vamos ter a definição do momento em que vai estar entrando uma possível tendência de baixa. Vamos ter a definição aqui do momento em que uma tendência de alta já está em andamento. E vamos ter a definição do momento em que uma tendência de baixa já está em andamento. E a gente vai ter isso aqui no gráfico, né? Aqui, ó, o candle da entrada da tendência. Tá vendo aqui? Esse candlezinho pintado de verde limão. E aqui o candle da entrada da tendência, no caso aqui de baixa, né? E aqui os candles da tendência em andamento, certo? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer agora? A gente já pegou as condições. Então vamos fazer da seguinte forma. Você percebeu que a gente tem aqui uma espécie de tendência neutra, né, no gráfico. Para fazer isso é só a gente colocar aqui um paint bar com a cor branca. Olha só, vamos deixar esse comando aqui. Para se caso nenhuma pintura acontecer, se caso nenhuma condição dessas aqui, dessas 4 condições, nenhuma delas acontecer, ele vai pintar de branco. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um teste lógico aqui no compilador. A gente vai dizer para ele o seguinte: se a gente tiver as condições de alta acontecendo, então eu quero que ele pinte a barra de uma determinada cor. E eu vou utilizar aqui uma função muito interessante, onde você consegue definir a cor que você quer através aqui de parâmetros, que é a função RGB. Através dessa função a gente consegue criar diversas cores, né? Que a gente pode somente colocar os númerozinhos ali dentro e a gente vai obtendo diversas cores. E eu vou calibrar essa função da seguinte forma: 0, 200 e 145. Aí a gente vai ter essa tonalidade de verde aqui, ó. E aí a gente coloca o ponto e vírgula e vamos pular para a próxima linha. O próximo teste lógico é o seguinte: se a gente tiver as condições da tendência de baixa acontecendo, então a gente vai pedir para o compilador pintar os candles de uma determinada cor. Que cor será essa? É uma tonalidade roxa, exatamente como essa daqui. E aí, para criar essa tonalidade, eu coloquei os seguintes parâmetros. Olha só:
eu coloquei 200, 0,145, tá? Criei essa cor roxa através desses parâmetros aqui. Vamos fazer um teste lógico aqui, ó. Se a gente tiver a condição de compra acontecendo e também se a gente estiver já com a tendência de alta, com as condições da tendência de alta, a gente vai querer que o candle seja pintado de verde limão. Para isso a gente coloca aqui essa escrita CL Lime. Vamos colocar também que se caso a gente tiver a condição de venda acontecendo e a gente também estiver com as condições de uma tendência de baixa, vamos querer que o compilador envie um comando para pintar o candle de vermelho, red, dessa forma aqui. E aí você pode clicar aqui em formatar, que ele vai organizar o seu código. Olha só, o código ficou organizado dessa forma aqui. Com isso a gente criou a nossa regra de coloração. Olha só, a gente vamos apertar aqui em parar, executar, executou no gráfico e tá aí. A regra de coloração foi criada, olha só. Tá vendo? Dessa forma aqui. Esse código ele tá disponível lá no site, tá bom? Na aba regras de cor. Você pode copiar ele pronto lá, mas se você quiser treinar e aprender aqui a construir regras de coloração, você pode copiar acompanhando o vídeo e fazendo aí a regra de coloração, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui no funcionamento dessa regra de coloração e perceber a efetividade dela, porque de fato o MACD histograma é um excelente indicador, né? Ele nos permite criar ótimas estratégias, indicadores e regras de coloração, né? Então tá aí, olha só, funcionamento. Você percebe aqui ó, o candle da entrada de tendência, e aí dando segmento aqui na tendência a gente tem os candles pintados de roxo, né? Olha aqui mais uma situação aqui, ó, a entrada da tendência, candle vermelho, e os candles pintados de roxo aqui dando segmento à tendência, né? E aqui ó, os candles pintados de branco, é uma tendência neutra, né? Bem interessante aqui ó, mais um funcionamento da estratégia aqui ó, entrada de tendência, candle verde limão, e aí dando segmento à tendência aqui. Muito interessante. Essa regra de coloração ela vai funcionar também no Renko. Tá aí o candle da entrada de tendência de alta, o candle da entrada de tendência de baixa. Bem interessante, né, o funcionamento aí. E tá aí então, essa é uma regra de coloração utilizando o MACD histograma, a média de 20. Se você gostou desse vídeo é só dar uma clicada no like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque a gente está sempre compartilhando conteúdo aqui relacionado à criação de estratégias, do teste de setups. E aí, se você quiser acompanhar o nosso canal é só ativar o sininho das notificações. E para você copiar esse código aqui, só você acessar o nosso site na aba regras de cor 777, você vai poder copiar esse código lá junto com outras regras de coloração que a gente tem disponíveis lá, tá certo? Então é isso daí, nos vemos no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas, e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.